Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio César, tenho 51 anos, moro em Belo Horizonte e sou uma pessoa que tem os sintomas da esquizofrenia. Eu não costumo dizer que eu sou o esquizofrênico, né? Porque é um rótulo aí bem pesado, né? Cheio de preconceitos aí, cheio de estigmas. Então eu prefiro dizer que sou uma pessoa aí que tem os sintomas que as pessoas chamam de esquizofrenia e eu tenho as minhas qualidades, defeitos aí como qualquer ser humano, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aí porque o pessoal, nos comentários aí do canal, sempre pede, né, para gravar vídeos falando como eu estou, como é meu tratamento atual, porque os vídeos que eu gravei sobre o assunto, eu gravei foi no ano de 2012 e é, e ali foi mais no entusiasmo, né, inicial de ter aprendido a usar o computador. É, eu tinha, na época, que, uns 42 anos, né? Resolvi fazer o curso de informática porque foi um teste, né? Porque eu tinha muitas dúvidas em relação à esquizofrenia. Eu pensava que a esquizofrenia poderia ter impedido a minha capacidade de aprender novas coisas, né? Então, eu coloquei esse desafio para mim de aprender. Até que eu me saí bem. Eu me lembro que até aquele dia, até o início do curso eu nunca havia encostado um dedo no algum teclado, né, de computador. Ficava com medo de desconfigurar a máquina, né, e tudo. Então eu só ficava olhando, né, admirado as pessoas digitando rapidamente, né, sem olhar para o teclado. Pensava que eu nunca iria, né, conseguir fazer isso, né. Então eu fiz o cursinho. Primeira parte do cursinho é a digitação. E eu entrei bem atrasado, umas 4 aulas atrasado, né? Então eu tive muita dificuldade no início para começar a digitar, mas aí eu comecei a frequentar o curso de manhã e de tarde. Aí com o tempo eu passei os alunos, né, no curso de digitação, né, no número de aulas, acho que são umas 50 aulas, são 50 exercícios, né? Aí eu consegui terminar o curso na frente. No dia eu ficava até saindo estrelinha, né, de tanto estresse de ficar o dia inteiro ali digitando. Aí, quando eu passou por curso de informática mesmo, no primeiro dia eu fiquei um pouco receoso, porque na sala só tinha menina de 18 anos, cara de 20 anos. Eu pensei que ia passar vergonha ali, porque por causa da idade, tá, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai ficando, os neurônios, né, vão indo embora, né? Então a gente vai ficando mais com mais dificuldade de aprender as coisas, né? Mas meu maior medo era em relação à esquizofrenia ter atrapalhado alguma coisa no, na minha capacidade de aprender. E, para minha surpresa, aconteceu o contrário. Fui aprendendo com facilidade e no dia de prova o pessoal brigava para sentar ao meu lado, para pegar uma colinha, né? Eu tirei notas boas e tudo. E consegui aprender a usar o computador e foi muito bom porque eu conheci novas pessoas nas comunidades do Orkut, né? Na época era o Orkut. Conheci pessoas que tinham o mesmo problema do que eu. O microfone está aqui, né? Esbarrei nele. Eu coloco o microfone aqui perto porque minha voz é muito ruim, né? Como vocês estão percebendo. Próxima vez eu vou colocar uma coisa melhorzinha. Então, aprendendo a usar o computador, eu conheci pessoas que tinham o mesmo problema que eu e isso aí ajudou muito, porque eu pensava que era uma coisa mais espiritual, né? Pensava que era uma coisa mais minha mesmo, que só eu tinha aquilo. Eu ia nas igrejas, quando o pastor chamava lá na frente, né, para ver se saía esses espíritos, né? Mas caíam 5 mil à minha direita, à minha esquerda caíam uns 10 mil, mas eu não caía, eu ficava ali. Aí eu pensava que esses espíritos que estavam em mim tinha que ter uma sessão de exorcismo só para mim ali, para ver se saía, né?
Mas eu aprendi com o tempo que nem tudo é espiritual, né? Nem tudo é culpa do tinhoso, né? Nada contra os evangélicos, né? Eu fui até muito ajudado por eles nas situações difíceis. Mas tem uns que botam a culpa em tudo no demônio, né? Mas vamos lá, continuar falando sobre o tema aqui do vídeo, né? Então, eu conheci também sites bons sobre o tema, né? E aprendi bastante coisa. A informação, no caso da esquizofrenia, não resolve, mas ajuda bastante. A internet, para mim, só ajudou. E com essas informações que eu tive, eu pude, assim, é como um jogo de futebol, né? A esquizofrenia seria o adversário, né? Então, você conhecendo o adversário, você vai ter mais armas, né, para se defender e contra-atacar, né? Então, hoje em dia, os técnicos de futebol usam muito isso, né? Eles pegam o vídeo do adversário, conhecem o adversário para tentar, né, fazer um bom jogo e ganhar. Então, eu comparo a esquizofrenia com isso, com o jogo, né? É, quanto mais a gente ter boas informações e verdadeiras, né, a gente tem maiores chances de lidar melhor com o transtorno. Atualmente não é uma maravilha na vida, né? Não é tudo aquele conto de fadas, né, que eu superei e agora estou feliz para sempre. Não, eu tenho os meus momentos de felicidade, de alegria, mas também tem os momentos complicados, né? Porque se eu dissesse que está tudo bem, que não tenho mais nada, né, então fui curado da esquizofrenia, né? E por enquanto dizem que não tem a cura, né? Mas em relação ao início, né, por volta do ano 2002, eu posso dizer que teve uma melhora significativa, né? Eu não tenho mais esses surtos graves, né? Tem alguns surtos, mas não tão graves, né? Na época, quando eu tive os surtos graves, eu saía para a BR, pedia demissão do serviço. Minha única chance era fugir, né? Minha reação era fugir. Então eu ia para a BR, ficava tentando fugir de uma cidade para outra para tentar fugir dos inimigos, né? Que eu pensava que estavam por toda parte, mas estavam aqui na cabeça, né? A esquizofrenia é um inimigo interior que a gente tem que procurar vencer. Não é as vozes, a gente pensa que vem de fora, mas vem de dentro. Parece que vem de dentro, bate lá fora e ecoa em nosso cérebro, né? Nossa mente. Mas hoje em dia já não tem surto graves, mas tem a mania de perseguição, que é o principal, o que mais complica, né, atualmente. E o que mais me prejudica assim, é na diversão. Antes eu gostava muito de ir em shows. Hoje, hoje eu já não vou a lugares que tem muita gente. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu ganhei um ingresso para ir no show do Zé Cabaleiro. Eu, eu sigo a página dele, né? Eu gosto muito das músicas dele. Aí ele postou lá que iria fazer um show em Belo Horizonte. Eu coloquei lá um comentário brincando que queria um ingresso. Aí não é que uma senhora lá me respondeu o meu comentário e falou: olha, aparece lá 1 hora antes que eu vou te dar o ingresso. Eu não queria ir, né? Mas eu falei assim: não vou fazer essa desfeita, né? Já que eu ganhei. E o ingresso é caro, né? E quando eu cheguei lá, tive uma surpresa maior ainda, que o ingresso era na primeira fila. Ah, cheguei lá, fiquei assim todo retraído, né? Musculatura tensa, né? O show foi ótimo, mas eu não curti o show como curtia antigamente, né? Eu confesso que eu tive um pouco de ansiedade de terminar logo, apesar de gostar, né, das músicas dele. Quando terminou, eu já saí correndo, praticamente correndo, né? Encarei como um desafio, encarei o show como uma diversão. Então, é o que eu mais tenho saudade de antigamente era isso.
de poder divertir, distrair. Eu ia no show, eu só reparava no músico, nas bandas, nos instrumentos, né? Ficava no meio da multidão ali, não reparava em nada. Mas hoje eu consigo levar uma vida mais ou menos, né? Social é praticamente zero, né? Como eu já disse no outro vídeo lá, né? A vida social é zerada praticamente. Mas eu jogo meu futebol no centro de convivência aqui do bairro Carlos Prates, aqui em Belo Horizonte. Modéstia à parte, eu sou um razoável jogador. Meu time, o time lá do Carlos Prates, né? Todo ano tem um torneio da primavera, futsal. Aí meu time é tricampeão, 3 vezes seguido. E eu acho que eu fui artilheiro nas 3. As medalhas estão ali, mas eu não ligo muito para isso. Quase não conta vantagem, porque futebol é coletivo, né? A gente ganha esse campeonato porque a gente é muito fominha. Toda quarta-feira a gente joga. O sol pode estar rachando, a gente está lá jogando, treinando. E os outros centros de convivência não treinam muito, né? Então a gente chega lá, a gente já chega voando e já ganha assim. Então a minha diversão principal é o futebol, sempre foi. Porque eu nasci numa época que as crianças podiam, né, jogar bola no meio da rua, despreocupado, ficavam o dia inteiro, não tinha problema nenhum, ao contrário de hoje em dia, né? Então foi um vício bom que eu tenho, que é isso, praticar exercícios, né? Eu acho que eu estou bem fisicamente, né? Para a minha idade, 51 anos. Agora, psicologicamente, mentalmente, nem tanto, né? Às vezes passa uns perrengues aí, mas eu melhorei bastante. Os antipsicóticos em relação aos medicamentos, agora vamos falar sobre eles. No começo eu tive que tomar, né? Eu não sabia nada, né, sobre o assunto. Pensava que eram pílulas mágicas, né, que iriam consertar minha cabeça, né? Mas não foi bem assim, né? Eu tive inúmeros efeitos colaterais e na época, como eu trabalhava, eu tive que parar de tomar porque me dava muito sono, lentidão, e eu trabalhava como operador de som. Às vezes eu tinha que ficar sexta, sábado e domingo acordado direto. Praticamente direto, né? Dormia 3 horas por noite, às vezes. Então eu quase sofri um acidente quando eu estava sob efeito do Aldol. Então eu tive que parar. E usava o diazepam como um SOS. Quando eu sentia que estava começando a ficar um pouco agitado, eu ia lá e tomava um diazepam, porque era mais fácil de controlar, né? A quantidade, a dosagem. Às vezes você já estava acostumado a saber quanto iria dar de sono, né? E teve uma época mesmo, na época complicada do surto, eu não conseguia sair de casa. No interior de Minas Gerais, não conseguia sair de casa sem antes tomar um diazepam, né? E frequentemente tomava outro quando chegava no centro da cidade, né? Ficava o dia inteiro assim. Então, hoje em dia, não tomo mais antipsicóticos, porque experimentei todos, praticamente. Meleril, Aldol, clorpromazina, Ziprex, quetiapina, estelazine, muitos, né? Eu parei quando eu tomei o Ziprex, que é um remédio caro, R$ 600 a caixa na época, por volta de 2008, né? Eu criei muita expectativa, porque pelo preço, né? Falei, opa, agora vai consertar essa minha cabeça aqui, esse remédio aí que deve ser muito bom. Mas eu dormi 2 dias praticamente. Eu não comi nada, eu só saí no segundo dia, consegui sair meio cambaleando, comprei 1 litro de leite, um pedaço de bolo. Um pedaço? Você comeu o bolo todo? Porque deu muita fome, né? E devolvi o medicamento, né? Para psiquiatra, né? Então, tive que parar, porque não dava. Eu moro sozinho, tenho que ter disposição para resolver os meus problemas. Minha dicção não é muito boa não, viu gente? Me desculpem aí. Então eu tive que
tive que parar. Às vezes tem que acordar cedo, resolver certas pendências. Pendências é mais fácil de falar. Se bem que eu tenho a língua meio presa e puxo S, também é complicado. Mas eu tenho ainda o diazepam aqui. Eu parei até consegui parar de tomar diazepam durante a noite também, porque causa uma dependência psicológica, física muito grande. Aos pouquinhos eu consegui praticamente parar. De vez em quando eu tomo diazepam, tipo terça-feira, porque na quarta eu jogo bola, então eu fico mais calminho no jogo lá para não ficar xingando. Porque esse cara é fominha de bola, né? Então os caras que é meio fominha de bola lá, eu xingava muito eles. E o jogo é para tirar o estresse, né? Então às vezes a gente extravasa um pouquinho, né? Hoje eu me lembro também que em 2014 eu andei pelo litoral de São Paulo a pé, com a minha barraca e a mochila. E quando terminou, lá no litoral sul, eu resolvi me propor um desafio que era conhecer São Paulo, uma cidade que eu tinha recém de conhecer, porque é uma cidade bem agitada, né, e tudo, tinha receio da violência e tudo, né, mas eu falei, eu vou conhecer essa cidade, um desafio que eu me propus a fazer. Aí no início foi bem complicado, né, eu me lembro que quando eu estava no centro lá, eu comecei a ficar um pouco agitado, né, e comecei a procurar um lugar mais tranquilo. Aí eu vi uma placa lá, Parque São Pedro. Aí falou, oba, um parquinho, né? Vai ter um parquinho lá cheio de árvore, vai ter uma lagoa, né? Vai ter uns patinhos lá na lagoa. Ali eu vou poder ficar mais calminho. Aí quando eu cheguei no Parque São Pedro, era um parque. Tinha uma área verde lá, mas era a área de usuários de crack. E aí eu não achei nenhum lugar tranquilo, aí eu corri pro metrô, né? E voltei lá pra Moca, onde eu fiquei. Mas depois eu me acostumei com São Paulo, com aquela agitação toda, e eu gostei, tanto que eu morei lá por 8 meses, mais ou menos. Só não gostei muito do clima, né? O clima lá é mais maluco do que eu lá, né? Mas eu fiquei satisfeito que eu consegui vencer esse desafio. Andar em São Paulo sem diazepam. Atualmente, meu maior problema é a mania de perseguição, mas parece que a gente vai aprendendo a lidar com essa situação, né? Então hoje isso não me incomoda, mas eu já aprendi a lidar mais ou menos com isso e como eu sempre fui de ficar mais na minha mesmo, não atrapalha tanto, porque eu não saio muito mesmo, eu fico mais em casa aqui, eu gosto de assistir um filme, eu ligo o notebook na TV, através do cabo HDMI, que é TV aberta, e aí eu baixo os filmes, os seriados, assisto aqui, e atualmente eu estou andando muito de bicicleta, o capacete está até aqui do lado, aqui, ó. Um meio de transporte que não polui o ambiente, você ganha em saúde, economiza a grana do ônibus e eu recomendo a todos. Foi uma das melhores coisas que aconteceu aí nos últimos tempos na minha vida, foi ter voltado a andar de bicicleta, né? Esse ano eu fiz uma viagem de 3.050 quilômetros pela região sudeste com a minha bicicleta. Eu coloquei o bagageiro na frente, o bagageiro atrás, aí eu levei a mochila, eu levei a minha barraca e andei pelo litoral do Espírito Santo, andei pelo interior do Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais. E aí, assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E pretendo fazer outra viagem até o Uruguai, de Belo Horizonte até o Uruguai. E eu estou em dúvida, né? Ainda se eu faço agora, no verão, ou se eu faço no outono. Não sei se o outono no sul faz muito frio. Estou nessa dúvida ainda. O link dessa viagem que eu fiz, vou colocar na descrição do vídeo. E eu ocupo meu tempo também escrevendo blog. Eu tenho um blog sobre esquizofrenia. Eu escrevo desde 2012. Porque eu me acho melhor escrevendo do que falando, né? Falando, eu já não sou muito bom falando. Eu já ia falar uma coisa aqui que não é bom ficar falando no vídeo.
Mas aí eu sempre, desde pequeno eu lia muito, né? Era um menino bem curioso, eu lia bastante, então acho que isso aí ajudou um pouco a escrever, né? Aí o pessoal fala que escrevo bem. O blog até ontem tinha 1.087.000 visualizações, que eu considero um número bem expressivo, né? Se tratando de blogs, né? Porque o povo mesmo gosta de vídeo, né? Então eu vou tentar gravar vídeos, acho que com a prática eu vou melhorando aí na dicção. Esse vídeo eu já gravei umas 4 vezes, eu não fiquei contente com o resultado, que ficaram piores que esse aqui atual. Então eu já melhorei uns 10% aí, em relação à minha primeira tentativa de gravar este vídeo. Atualmente, também o que eu sinto é a esquizofrenia tem os sintomas positivos e os negativos. Eu acho que com o passar do tempo, os sintomas positivos eles vão dando lugar aos sintomas negativos. Os sintomas negativos são uma falta de energia, uma apatia. Né? No meu caso, é um pouquinho leve, né? Como se fosse uma depressãozinha, né? Comparando assim. Não é, mas é a forma de que eu encontrei de comparar. Os sintomas positivos são surtos, né? Os delírios, as paranoias, tal. Eu hoje já não tenho isso, né? Tantos sintomas positivos, mas mais negativos. Mas eu procuro vencer isso aí. Me alimentando bem, praticando exercícios na medida do possível. E acho que estou relativamente bem, né? Na parte física. Agora, psicologicamente, não está mais ou menos, né? Igual ao meu tratamento atual. Como eu disse, eu parei de tomar os antipsicóticos. A quetiapina, por exemplo, que é um medicamento muito falado. No meu caso, não deu certo porque eu me deu muita fome e eu engordei 2 quilos em 2 dias. Não é só a questão estética, né? Tem a questão do colesterol alto, dos triglicerídeos alto, pode vir diabetes, né? Pode vir prejuízo, né, às articulações, tudo. Então eu prefiro tentar manter meu peso, né, de quando eu tinha uns 25 anos. E com algum custo eu consigo manter, né? E também acho que não tem muita tendência a engordar, porque eu como muito doce e tudo. Então eu consigo manter esse peso, mas com a quetiapina eu não iria conseguir. Eu já vi gente que engordou 30, 40 quilos. E para mim não dá engordar esse tanto aí, não dá. E também tem um prejuízo, né? Um prejuízo financeiro, né? Porque eu moro sozinho, eu pago minhas contas e o meu salário de aposentado não ia durar nenhuma semana com a quetiapina, né? Então o meu tratamento é praticar esportes. E na minha opinião, é, os exercícios físicos deveriam ser indicados porque não é só o físico que melhora, né? É a mente, você fica. Tem aquela questão, né, da endorfina, serotonina e tal. Se sente bem melhor depois de uma boa caminhada, uma boa pelada aí no jogo de futebol. Então eu acho que deveria fazer parte do tratamento. Meu tratamento eu uso cloreto de magnésio. Não é um medicamento, é um mineral que é essencial ao nosso organismo. Infelizmente no Brasil os alimentos são pobres em magnésio, porque vou tentar explicar aqui, porque no Brasil aqui tem pouco vulcão, né? Aí o solo, né, aquele solo vulcânico que tem uns componentes lá que o solo fica com magnésio, aí os alimentos também ficam com magnésio. Então no Brasil a gente com as frutas, as verduras, os legumes não tem magnésio. Se tem é muito pouco. Então a gente tem que repor. Aí eu reponho, eu uso em pó, tenho em cápsulas e eu tomo de noite um pouquinho e me ajuda a relaxar a musculatura. Aí ajuda um pouco a conciliar o sono, né? É muito importante no processo do desmame do diazepam, o cloreto de magnésio. Eu tomo até hoje e eu tenho pouca cãibra também atualmente. Antes eu tinha um pouquinho.
quando eu jogava futebol no sol. Hoje eu tenho pouco, porque por causa do cloreto de magnésio, que ele é bom para isso também. É bom para um monte de coisa. Vale a pena pesquisar aí e se tomar na quantidade certa, da forma certa, garanto que as pessoas vão ter só vão se sentir melhores, né? E quando a grana sobra também, eu tomo ômega 3. Atualmente está dando está sobrando muita grana, mas porque eu gastei muito dinheiro com essa minha viagem. Eu comprei para formar a bicicleta e tudo. O pessoal me ajudou muito aí. Minha bicicleta está inteira aí, reformei com a ajuda do pessoal aí. Eu gostaria até de agradecer aí o pessoal que me ajuda aí. Mas eu tomo ômega 3, eu me senti melhor fisicamente e consequentemente a gente fica melhor mentalmente também, porque não tem como separar. Os médicos tentam separar, né, o corpo da mente, mas uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Então, eu procuro também uma coisa que me ajuda evitar o café. Eu tomo só café só de manhã para dar uma acordada, né? E de tarde à noite eu não tomo. Às vezes eu tomo quando eu estou na casa de uma pessoa, aí a pessoa oferece. Aqui em Minas Gerais é a desfeita se você não aceitar cafezinho, né? Então é coisa de mineiro mesmo, mas eu procuro evitar o café de tarde à noite. Chocolate também é, gostava muito, mas agora estou evitando. Gostaria de dizer que, apesar de não tomar os antipsicóticos, eu não sou totalmente contra, né? Eu acho que no momento de crise complicada, aquela crise brava, né? A pessoa está surtada, não tem, não tem muita saída, né? A pessoa tem que tomar uma coisa forte ali para dar uma desligada, mas eu acho que não pode ser assim pro resto da vida, né? Na maioria dos casos, né? Pelo menos é a minha opinião. Na Finlândia, apenas 7% dos pacientes tomam medicamentos para o resto da vida. E lá é onde se tem os melhores resultados no tratamento da esquizofrenia. Então, no Brasil, eu acho que o pessoal pega muito pesado nisso aí, tanto na quantidade como na dosagem, né? Mas, como eu disse, eu não sou totalmente contra, eu acho que tem que usar para alguns momentos em doses mais baixas, né? Como hoje em dia está tudo polarizado, né, eu gostaria de dizer que eu não sou da antipsiquiatria, apesar de concordar com muitas coisas que esse movimento é, propõe, né? Mas também eu sou a favor de tudo que eles pregam, né? Eu acho que o cérebro, assim como qualquer órgão do nosso organismo, né, pode estar sujeito a ter problemas, né? Pode adoecer o cérebro. O fígado não adoece, não tem seus problemas. O cérebro também pode ter, né? Mas eu acho que, infelizmente, tem maus profissionais aí em todas as áreas. Na psiquiatria não é diferente. Então, eu tive sorte de encontrar bons profissionais, mas encontrei maus profissionais também que, em consulta de 5 minutos, já iam te receitando medicamento e já ia praticamente expulsando da sala. Então, eu não que eu queira ficar em cima do muro, mas eu acho que o pessoal da antipsiquiatria tem muita coisa boa que eles falam, mas também nem tudo que eles falam deve ser seguido, né? Mas já o pessoal da psiquiatria, exagera um pouco aí na medicalização de sentimentos, às vezes a pessoa está triste, eles receitam antidepressivo, às vezes a criança é bagunceira, eles falam que a criança está com TDAH, né? Hiperatividade, aí por aí vai, né? Então, eu acho que seria estranho se a criança ficasse muito quieta, né? Aí que deveriam começar a olhar isso. Criança bagunceira é normal. Tem que colocar a criança para brincar, para fazer uma natação, jogar um futebol, por aí vai. Então, gente, esse vídeo já está com mais de meia hora. Deixa eu olhar aqui. Meia hora. Mineiro é assim mesmo. O mineiro é mais calado, mas quando começa a falar é difícil de parar, né?
Wagner Elias, ele faz a seguinte pergunta: boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Quais são as vozes que você ouvia ou ainda ouve? Olha, no início as vozes que eu ouvia eram as vozes ameaçadoras. As vozes ameaçadoras, por exemplo, eu vi o cara estava do outro lado da esquina, uns 40 metros de distância. Aí eu ouvia nitidamente o cara falando que queria me pegar, que ia me matar, tal. Às vezes era um grupo de pessoas. Aí, aí minha reação era fugir. Por isso que eu até pedi demissão de serviço, que eu tinha que fugir daquela galera que estava querendo me matar, né? E também eu tinha uma voz também chamada que eu classifico como vozes comentaristas. Elas ficavam comentando tudo o que eu fazia. Ou então ficava comentando se eu tinha engordado, se eu tinha emagrecido. Uma vez uma voz comentou que eu estava com a mesma roupa de ontem. Se eu emagreci, a voz falava que eu estava com AIDS. A voz era bem nítida, né? Então eu, eu, eu tive que sair correndo para mudar de cidade, tudo. Foi bem complicado isso. Aí tem as vozes de comando, até que eu não tenho muito, nem tive. Muitas pessoas relatam ter essas vozes de comando, que mandam fazer certas coisas não muito legais, né? As vozes de comando que eu tive eram as vozes meio sem sentido. Ela mandava ir para lá, para um lugar, mandava ir para outro, quando eu estava andando nas ruas, né, morando nas ruas. O surto grave que eu tive foi com 32 anos, né? Já ia completar 33 na idade de Cristo. Tive um pouco de complexo messiânico, que que pode ser um dos sintomas da esquizofrenia, né? O sentimento de culpa exagerado também eu tive, mas hoje já me dou bem com essas coisas, com essas questões, né? Que às vezes as pessoas chegam no momento das vidas começam a refletir sobre o que fez, o que deixou de fazer, aí às vezes bate um sentimento de culpa, né? Só que na esquizofrenia é tudo exagerado, né? Aí eu me senti culpado de tudo. Se as torres gêmeas tivessem sido derrubadas naquela época, eu teria assumido, né? A autoria, opa, fui eu, foi Bin Laden, não, fui eu, pode me prender aqui. Mas é isso mesmo, né? Hoje em dia minha consciência está tranquila. Eu errei, já errei muito, eu vou errar, né? Que eu não sou perfeito, né? Mas eu não uso a minha condição humana como pretexto de errar, né? Às vezes eu dou umas erradas aí. Mas vamos lá. Segunda pergunta do Luiz Carlos de Souza. Como é sua vaidade hoje em dia? Quando uma mulher te olha na rua, como é? Olha, minha vaidade eu não tenho muita vaidade, não. Eu procuro roupa simples, né? Que tenha uma boa durabilidade. Eu não vou comprar roupa de marca, até porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Às vezes eu compro uma calça jeans, tipo na faixa de 70, 80 reais. Calça que vai durar mais, né? Do que uma de 20, 30, né? Um tênis que dure bem também, seja confortável. Mas é só isso mesmo. Eu não sou muito de assentar marca, não. Agora, quando uma mulher te olha na rua, eu ultimamente tenho corrido muito essa situação. Não. Atualmente, depois que eu surtei, então, como eu costumo dizer, a vida social ficou zerada, né? Mas antes, quando eu olhava assim, era uma pessoa mais retraída, né? Então elas tinham que dar muito assim, diretas, né? Nem direta, né? Aí acontecia alguma coisa, né? Hoje essa situação não ocorre, então não posso te responder. Mas é isso aí, vamos lá. Uma terceira pergunta aqui do Inconformista. É o nome do canal dele, né? O que você acha dos remédios venlafaxina e quetiapina? Quais as vantagens e desvantagens desses remédios?
A venlafaxina não tomei, então não posso dar opinião, né? Poderia pesquisar no Google, começar a falar alguma coisa, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa sincera e procuro falar a verdade acima de tudo, né? Agora a quetiapina eu já falei, né? Quetiapina no meu caso deu muita fome e sono, né? Mas eu não quero desestimular ninguém a parar a começar a tomar ou a parar de tomar. Acho que cada pessoa também reage de uma maneira diferente, né, aos medicamentos. Bem que a maioria é isso aí mesmo, é sono, fome. Mas tem gente que é mais resistente, né? Aí parece que dá menos sono, aí consegue acordar cedo. E também não é só a questão do medicamento, tem a dosagem, né? 25 miligramas de quetiapina vai dar tanto sono. 100 miligramas, teoricamente, vai dar umas 4 vezes mais sono, né? Então, cada um deve pesar os prós e os contras aí e tomar decisão, né? Se vale a pena ou não vale. Tem uns que não tem escolha, né? Que surtam mesmo e tal. É uma situação complicada. Então, pessoal, é isso aí, gente. Esse vídeo está muito longo, mas espero que tenha ajudado aí e tenha esclarecido suas dúvidas aí. Pessoal que querer saber como que eu estou e tudo. Como eu disse, né? Tenho dias bons, dias ruins, mas eu não tenho nada do que reclamar. Eu sou um sobrevivente, né? Analisando minha situação, acho que não era nem para estar vivo, né? Relatei tudo isso no livro que eu escrevi. Quem puder ajudar e adquirir, vou colocar o link também. Vai me ajudar muito nessa viagem que eu vou fazer para o Uruguai, né? Mas hoje eu só tenho que... no surto eu aprendi muita coisa, né? E uma das coisas que eu aprendi é que ficar reclamando, se queixando, não vai adiantar muito não. E hoje eu só agradeço. E espero aí ter ajudado aí com o meu vídeo. Vou tentar gravar mais, né? Quem sabe no próximo eu vou ficar mais leve, mais tranquilo, né? Sempre quando eu gravo dá uma travada assim, então, mas com o tempo acho que eu vou melhorar nessa gravação de vídeo. Coloquei como desafio também, à medida que eu for gravando os vídeos eu vou tentar ir melhorando, né? E então é isso aí, pessoal. Muita saúde, muita paz para todos vocês, não só neste final de ano, né? Como em todos os dias de suas vidas. E fiquem com Deus.